Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática, professor Eliailton, galerinha do 8º ano da Escola Municipal Professor Marcílio Rangel. Perfeito. Hoje nós iremos abordar um assunto que vocês viram no 7º ano, que também nós, no início do ano letivo de 2020, nós começamos também a abordar. Presencialmente nós falamos sobre ele. Então, acredito que a grande maioria não tenha dificuldade, mesmo porque já é um assunto que foi visto no 7º ano, que neste ano a gente até tivemos uma sinopse no início do nosso ano, tá ok? Então, é provável que essa aula seja um pouquinho mais alta, mas sempre dentro do nosso limite de tempo que foi estipulado para que a gente possa fazer essa gravação, tá ok? Então, nosso conjunto é o conjunto dos números inteiros. Nós já vimos, mesmo nas aulas remotas, nós já vimos números naturais, nós já vimos números racionais, e hoje, em especial, nós vamos estar vendo os números inteiros com relação às operações. Mas antes de entrarmos propriamente dito nas operações, que é o nosso objetivo, nós iremos aqui conhecer um pouquinho, digamos assim, dos números inteiros. Não é conhecer, relembrar, né? Já que nós já vimos, nós já conhecemos. O conjunto dos números inteiros é representado pelo símbolo Z. Normalmente ele é muito requisitado lá no nosso ensino médio. Ele não vem falando números inteiros, ele bota a siglazinha e você tem que identificar que essa sigla significa números inteiros. Perfeito? Então, isso é o nosso conjuntozinho dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é formado pelos números positivos, negativos, incluindo zero. Você tem números positivos, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, também assim sucessivamente. E nós temos o zero, porque o zero é neutro, não é nem positivo e nem negativo. Aqui nós temos a representação da nossa reta real, tá certo? Reta numérica, né, no caso. Vamos chamar de real ainda não. Reta numérica, onde nós temos no centro da nossa reta o número zero, à direita do zero valores positivos, à esquerda do zero nós temos valores negativos. Perfeito? Belezinha? Então, como nós falamos, vamos propriamente dito para as operações de números inteiros, adição e subtração. Vamos pensar? Vamos lá. Ao disputar um torneio de handebol, a equipe da escola do bairro obteve 4 pontos no primeiro turno e 5 pontos no segundo turno. Quantos pontos a equipe obteve ao todo neste torneio? Ah, professor, probleminha aí tá tranquilo demais. Então, o que é que nós temos? No nosso primeiro turno, a equipe obteve o quê? 4 pontos. No nosso segundo turno, a equipe obteve o quê? 5 pontos. Então, qual foi o total de pontos que essa equipe obteve? Ora, o 4 adicionado com o 5, nós obtivemos o quê? 9 pontos. Essa equipe adquiriu o nosso 4zinho, adicionado com o nosso 5 pontozinho positivo, obtivemos 9 pontos positivos. Perfeito? Tranquilo esse problema, né? Vamos para o nosso próximo problema. É comum E como ficaria essa situação? Desculpa. E como ficaria essa situação? Que situação, professor? Nesse mesmo torneio, a equipe da escola fundamental perdeu 2 pontos. Opa, menos 2 no primeiro turno e 4 pontos no segundo turno. Perdeu 2 pontos no primeiro turno e 4 pontos no segundo turno. Quantos pontos essa equipe perdeu? Vamos agora a esta nomenclatura. Menos 2 ela perdeu no primeiro, depois perdeu menos 4. Consequentemente, ao todo, ela perdeu o quê? Ora, vamos adicionar a quantidade de pontos que ela perdeu. Ela perdeu menos 2, essa equipe perdeu menos 4, então ao todo ela perdeu o quê? Menos 6. Então, consequentemente, menos 2 pontos perdidos adicionado com menos 4 pontos perdidos, nós vamos obter o quê?
menos 6 pontos perdidos. Perfeito? Ok? O que foi que nós observamos até o momento? Quando a gente está adicionando valores, números de sinais iguais, a gente está somando e estamos fazendo o quê? Conservando o sinal. Ou seja, no item anterior, nós tínhamos um valor positivo, que era o mais 4, somado com valor positivo, que era o mais 5. Sinais iguais. Estamos adicionando números de sinais iguais. Então, a gente soma e conserva o sinal. Adicionei dois valores negativos. Então, nós vamos somar os dois valores negativos, 2 mais 4, e conservaremos o nosso sinal. Perfeito? Então, é isso que nós temos. E essa situação? Jonas entrou no elevador no andar térreo, desceu inicialmente 2 andares e em seguida subiu 6 andares. Desceu 2, depois subiu 6 andares. Em qual andar o elevador parou? Então está aqui a imagem do elevador que o Jonas entrou. Aí no caso, o que foi que ocorreu primeiramente? Ele desceu 2 andares, olhar para o subsolo, né? Digamos assim. Depois ele resolveu subir. Só que ele subiu 6 andares. Ó, aqui na nossa retazinha, ó, abaixo do zero, ele desceu, negativo. Então, parou no menos 2. Depois, ele subiu 6 andares. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em qual número ele parou? Ele parou no mais 4, ok? Então, qual é a tua resposta final? Em qual andar o elevador parou? Parou no quarto andar. Em outras palavras, o que é que nós temos aqui? Nós estávamos no menos 2, nós vamos adicionar com mais 6. Opa, estou adicionando números de sinais diferentes. Se os sinais estão diferentes, a gente vai subtrair e vamos conservar o sinal do maior número em módulo. Como assim, professor? 6, retiro 2, fiquei com 4. Qual é o teu maior número? A escrita correta, a fala correta é maior valor numérico em módulo, tá ok? Só que aqui a gente fala o maior valor, tá? Quem é o maior valor aqui? É o 6 ou 2? O 6. Então, ele é positivo ou negativo? Positivo. O teu resultado vai dar 4 positivo. Perfeito? Tá facinho, né? Então, resumidamente, foi o que nós podemos concluir. Mesmo sinal, adicionamos os módulos e mantemos o sinal. Sinais diferentes, subtraímos os módulos e conservamos o sinal do maior número em módulo, ou aquele que está mais distante da origem, tá ok? Perfeito? Então, está aqui o nosso primeiro exemplo, o nosso segundo exemplo e aqui o nosso terceiro exemplo. Perfeito? Observe esta outra situação. Para determinar a variação de temperatura em um local e em um determinado período de tempo, vamos fazer temperatura máxima menos temperatura mínima. Então, bora lá. Na minha cidade A, qual foi a temperatura máxima dela? Mais 1. Qual foi a temperatura mínima dela? Menos 5. Na minha cidade B, qual foi a temperatura máxima dela? 7, positivo. Qual foi a temperatura mínima? 2, positivo. Na minha cidade C, qual foi a temperatura máxima? Menos 2. Qual foi a temperatura mínima? Menos 6. E o que é que nós vamos querer aqui? Nós queremos saber qual foi a diferença entre essas duas temperaturas. Vamos pegar primeiramente aqui a nossa cidade A. Na nossa cidade A, eu quero a máxima menos a mínima, viu? De acordo com o que foi colocado lá na nossa questão. Quem é a máxima na A? Mais 1. Vou pegar a diferença menos quem é a mínima na A, menos 5. Ora, então eu tenho mais 1, mais 5 igual a mais 6. Eu não entendi nada, professor. Vamos olhar para cá, vamos olhar aqui na nossa reta. Eu estou aqui na minha temperatura máxima no mais 1. Eu estou aqui na minha temperatura mínima no menos 5. Qual foi essa variação de temperatura? Ou seja, qual é a distância de uma temperatura para outra? Uma unidade, 2 unidades, 3 unidades,
4 unidades, 5 unidades, 6 unidades. Pronto, meu jovem, é apenas esse detalhezinho. Professor, mas vamos para o processo prático. Como é que nós faríamos? Ó, nós estamos aqui, ó, no mais 1, eu vou retirar o menos 5. Vamos eliminar esse parênteses aqui, vamos eliminar o primeiro parênteses também. Tem alguma coisa na frente desse parênteses? Não, professor, não tem. É como se fosse sinal positivo, então conserva-se mais 1, porque no caso, mais com mais dá mais. Então, mais 1. Então, menos com menos 5. Sempre que você tiver antecedendo ao teu parênteses, ao teu colchete, a tua chave, um sinal negativo, você tem que trocar o sinal do número que tiver dentro. Então, se ele está negativo, ele vai sair positivo. E se ele tivesse positivo, ele sairia negativo. Ou seja, menos por menos, mais. Olha aqui a nossa observação. Ó. Se está o menos e com mais, sai menos. Se está o menos, com menos, conserva o mais. Perfeito? Então, se está o menos com mais, ficou menos. Se está o menos com menos, ficou mais. Então, é só ter essa situação. Mais 1 com mais 5, encontramos o quê? Mais 6, como foi observado já na nossa explanação. Perfeito? Belezinha? Espero que todos estejam relembrando aí o que já foi colocado. A nossa próxima situação, eu quero agora da cidade B até A. No caso, a cidade B, a diferença, a variação de temperatura. Qual foi a máxima na cidade B? Foi o mais 7. Qual foi a mínima na cidade B? Mais 2. Qual é essa variação de temperatura aqui? Consequentemente, 5. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades. Seguindo aquele mesmo critério, mais 7. Variação da temperatura menos mais o 2, ó, menos com mais o 2 virou menos 2. Então, mais 7 com menos 2, mais 5. Perfeito? Aí aqui está a colazinha, digamos assim, do que nós acabamos de falar. Perfeito? Vamos praticar o que realmente já colocamos. Vamos procurar fazer a eliminação do nosso parênteses para a gente tenha já o processo prático já direto. Eu tenho mais 31 mais menos 27. Ora, quem está antes do nosso primeiro parênteses? Tem nenhum sinal, professor, é como se fosse sinal positivo. Então, conserva mais 31. Ah, professor, então saquei. Então, quando for sinal positivo, o número sai com o sinal que ele tem. Perfeito. Se está mais, sai mais. Se está menos, sai menos. Então, qual é o sinal que vem antes desse parênteses aqui, do menos 27? Mais. Então, o número sai do jeito que ele se encontra. Então, saiu menos 27. Aí, o que é que tu tens aqui? Tu tens números de sinais diferentes. E números com sinais diferentes, a gente diminui. Diferente, diminui. Tá ok? Iguais, soma. Diferentes, diminui. 31, eu retiro o 27, nós vamos encontrar 4. E aí, o que é que eu faço agora, professor? Você permanece no teu resultado o sinal do maior. Qual é o sinal do maior? Positivo, que no caso é o 31. Então, tua resposta final é mais 4. Professor, se eu deixar só o 4, tem algum problema? Não tem, meu jovem. Pode deixar só o 4, que fica explícito que ele é positivo. Idem aqui para este outro exemplo. Eu tenho menos 50, conservou do mesmo jeito, porque o sinal que está aqui é mais, não está aqui não, mas como se tivesse um positivo, quando ele não aparece. Como antecede nosso outro parênteses também é positivo, então permanece o nosso sinal do 45. Consequentemente, terei menos 50 mais 45, sinais iguais ou sinais diferentes. Os nossos sinais, eles são diferentes. Se são diferentes, diminui. 50 tira 45, ficamos com 5 e conserva o sinal do maior. E o sinal do maior é o do 50. E o do 50 ele é negativo. Perfeito? Tá facinho, não tá? Deu para estar relembrando. Menos 11. Não tem nenhum sinal antes, então permanece o nosso menos 11. Ok? Menos 11 permaneceu, professor.
menos que vem antes aqui do nosso parêntese mais 32. Então, ele tem que trocar. Como o sinal é negativo agora, ó, então esse sinal aqui tem que ser invertido. Se ele está positivo, ele virou negativo. Ok, professor, entendi, saquei. Como os sinais aqui são iguais, se os sinais são iguais, o que é que você faz? Você soma e conserva o sinal. 11 com 32, vamos encontrar 43, conservando o sinal, menos 43. Mais 31 menos 73, mais 31 permanece, não precisaria botar esse mais antes, menos vem antes do menos 73, então esse menos aqui do 73 tem que ser invertido, tá menos virou mais. Consequentemente, qual é a nossa resposta? 31 positivo com 73, sinais iguais, soma 31 mais 73, vamos encontrar 104, perfeito? Então, essa é a nossa respostazinha para esses itens, perfeito? Não estiver entendendo, volta aí e tenta captar novamente, mas eu acredito que esteja tranquilo. Aqui vocês estão observando que as minhas situações descritas aqui em cada item já estão, digamos assim, sem os parênteses. Então, a gente pode ir direto. Vamos só simplesmente analisar o sinal de cada um. Qual é o sinal do 7? Não tem, professor. Então, significa que ele é positivo, tá? Quando não tem, significa que é positivo. Qual é o sinal do 17? Positivo. Sinais iguais ou sinais diferentes? Sinais iguais. Quem é 7 mais 17? 24. Então, 24 positivo. Eu tenho menos 8 com menos 2. Sinais iguais. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, ou seja, menos 10, negativo. Menos 9 com mais 14. Sinais diferentes. Sinais diferentes diminui. Então, eu tenho 14, retiro 9 e vou ficar com 5 positivo. Subtrai e conserva o sinal do maior. Eu tenho aqui menos 4 com menos 4, sinais iguais. Soma e permanece o sinal, menos 8. Eu tenho mais 19 com menos 23, sinais diferentes. Sinais diferentes, o que você vai fazer? Você subtrai e conserva o sinal do maior, iremos obter menos 4, a nossa resposta final. Perfeito? Então, como nós obtivemos aí no nosso primeiro item 24, foi dito, menos 10, o nosso exemplo B, exemplo C, 5 positivo, exemplo D, menos 8, exemplo E, menos 4. Mesmo sinal, o que é que nós vamos fazer? Somar e permanecer com o sinal. Sinais diferentes, o que é que nós vamos fazer? Subtrair e permanecer com o sinal do número maior. Ok? Beleza? Professor, quando eu tiver 3 ou mais, digamos, aqui a gente só temos situações de 3, mas se nós tivermos 3 ou mais, o processo é o mesmo. Vá fazendo de grão em grão até finalizar e chegar a um único valor. Entendi não, professor, o que você quis dizer? Ora, meu jovem, nós queremos lhe dizer que eu tenho, por exemplo, 7 mais 20 menos 4. O que é que nós vamos fazer? Vamos somar os dois primeiros. Ó. 7 mais 20, vamos obter o quê? 27. E aí, esse 27 positivo, eu vou subtrair do 4. Quem é 27 positivo, retira 4 sinais diferentes. Subtrai e permanece o sinal do maior, ou seja, mais 23. Então, basicamente isso. Se eu tenho, por exemplo, no item B, que é o nosso caso, eu tenho menos 17 somado com 14. Mais o nosso 3. Eu posso pegar os dois primeiros, ó. Menos 17 mais 14, sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, a gente subtrai
permanece com o sinal do maior. O sinal do maior é do 17, que é negativo. E aí, esse menos 3, eu vou fazer a operação com o 3 positivo que sobrou. Aqui os meus sinais são diferentes. Se são diferentes, a gente subtrai. Eu quero 3, retiro 3, fiquei com quem? Com 0. E o nosso item C. Ora, mesmo processo que nós fizemos o item A e o item B. Consequentemente, é só ir de grão em grão. É uma maneira. 27 menos 16. Sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, a gente subtrai. 27 tira 16, eu fico com 11. Positivo, que é o sinal do maior. E 11 retiro 10. 11 retiro 10. Vamos ficar com quem? Com 1. Então, tá aí o nosso resultadozinho desse item pedido, tá? Tranquilo, né? Tudo na santa paz de Deus. Multiplicaçãozinha de números inteiros, regrinhas de sinais. Nós precisamos lembrar que a gente está só relembrando as operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Regrinhas básicas aqui da nossa querida multiplicação. Multiplicação, precisamos assimilar regrinhas de sinais. Quando eu tenho um número positivo multiplicado com um número positivo, eu obtenho positivo, professor. Quando eu tenho um número negativo multiplicado com um número negativo, obtemos positivo. Quando eu tenho um número positivo multiplicado com um negativo, dá negativo. E quando eu tenho um negativo multiplicado com positivo, dá negativo. Essa regrinha de sinal aqui para multiplicação, ela vale também para divisão. Se aqui nesse símbolozinho de multiplicação fosse divisão, os resultados seriam os mesmos. O positivo dividido com o positivo dá positivo. O negativo dividido com o negativo dá positivo. O positivo dividido com o negativo dá negativo. E o negativo dividido com o positivo daria negativo, tá? Então, prevalece a mesma situaçãozinha. Então, aqui, pessoal, não tem grandes dificuldades. Você lembrou da regrinha de sinal? O resto é tranquilidade. E se você pegar o 7 multiplicado por 5, multiplica normal, como você estava multiplicando os números naturais. Quem é 7 vezes 5? 35. Então, nós vamos obter aqui 35. Ok? Perfeito, professor. 35. Quem é mais por menos? Mais multiplicado com menos é menos. Quem é 9 vezes 8? Nós encontramos 9 vezes 8, 72. Perfeito. Quem é o menos multiplicado pelo menos? Obtemos o mais. Ah, professor, está fácil demais. Quem é 10 multiplicado por 3? Vamos obter 30. Quem é mais multiplicado com mais? Ah, professor, dá mais. Quem é o 9 multiplicado com o 11? Encontramos 99, professor. Quem é o mais multiplicado com menos? Deu menos. Quem é o 7 multiplicado com 6? Encontramos 42. Quem é o menos multiplicado com mais? Deu menos, professor. E quem é o mais multiplicado com mais? Deu mais. Consequentemente, 6 vezes 11, 66. Facinho? Beleza? Então, aqui na nossa multiplicação é só a gente observar a regrinha de sinal e aí a multiplicação prevalece aquela que nós aprendemos lá, os números naturais. Perfeito? Belezinha? O mesmo procedimento aqui no caso e a gente tem mais de dois números, né? No caso aqui na primeira situação eu tenho 3 fatores, na letra B e C, na letra A e B, 3 fatores, na letra C e D temos, no caso, com 4 fatores, tá? Então, a letra A, letra B, letra C, eu quero que você, na atividade disponibilizada exatamente hoje, tá? Logo após esse vídeo, você me coloque esses resultados aqui, certo? Então, fica aquele detalhezinho, aquele cidadão ou aquela cidadã que vai pegar aquela atividadezinha e vai simplesmente só copiar sem assistir o vídeo, já vai vacilar porque não vai colocar esses itenzinhos.
E a primeira coisa que eu vou olhar são esses itenzinhos aqui, tá certo? Serão aqui esses itenzinhos aqui que eu vou observar primeiro antes mesmo de verificar, no caso, o restante da sua atividade. Então, lá eu quero que você me coloque como início da correção, início da execução da sua atividade, eu quero que você coloque essas respostazinhas aqui, tá certo? Aqui, no caso da nossa multiplicação. Também, como já comentamos aqui, a nossa divisão, a regrinha de sinal, eu quero também que você dá uma pausazinha no seu vídeo e verifica direitinho e dá, não precisa, ou seja, não é ao vivo e a cores, está lá a gravação, você pode ir lá a qualquer momento e verificar lá como é que está lá, tá? E eu quero também que você me faça essas aqui, tá certo? Ou seja, o critério é o mesmo, basta você pegar, ou melhor, eu não quero que você me faça essa daqui, não. Essa daqui é normal, né? 10 dividido por 5, 2, está tranquila essa daqui, tá ok? Mas eu o mais dividido por menos, deu menos. Quem é o 66 dividido por 2? Deu 33. Quem é o menos dividido por menos? Deu mais. Quem é o 24 dividido por 24? Encontramos, ou por 4, desculpa, encontramos 6. Quem é o mais dividido por mais? Deu mais. Mais encontramos menos. Quem é 45 dividido por 5? Encontramos 9. Quem é o menos dividido por mais, encontramos menos. Então, está aqui com relação à nossa divisão, eu também para relembrar. O que eu estou querendo agora também é que nas primeiras questões você vai fazer aquela lá e vai fazer essa última aqui. Eu quero que você olhe direitinho, dê uma pausadazinha no seu vídeo e me resolva também essa daqui. Então, as duas primeiras situações que eu vou observar na sua atividade postada no dia de hoje, antes de verificarmos o restante da atividade, eu vou estar verificando essas duas disponibilizadas aqui na videoaula, ok? Eu espero que todos estejam bem, tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida, é só me contactar no nosso canal de informação, que é o WhatsApp, ok? Valeu!